forte pra você. Vai ficar muito mais importante na TV. É só dar asas à imaginação, colocar na tela o nosso coração. No impossível ser possível na televisão. Luz, condutora e imaginação. Luz, produtora, imagem e som. Chegou a sua vez de ser a nossa inspiração. O prefeito de Serrana encerra mandato com dívida de cerca de 16 milhões de reais. Um projeto para quitar o valor no próximo mandato será analisado pela Câmara no início do mês que vem. O prefeito Nelson Cavalheiro Garavazo, do PT, pode encerrar o mandato com problemas na lei de responsabilidade fiscal. Com dívidas com diversas empresas que prestam serviços ao município, a saída do chefe do executivo foi fazer um plano de pagamento para ser quitado nos próximos mandatos. Os vereadores de oposição prometem esforço para vetar a proposta. A gente ainda tem muita coisa para contestar em relação a essa dívida, muita coisa sem entender. No projeto ele não fala sobre o número de parcelas, o valor das parcelas, o valor das dívidas. É uma forma de burlar, de se esquivar da lei de responsabilidade fiscal, transferindo assim toda a responsabilidade para o próximo prefeito. É como se o cidadão comprasse um veículo financiado em 60 vezes e mandasse o carnê para o seu vizinho pagar. Um dos vereadores da situação, Valmir Rosa, do PPS, agendou horário com a equipe, mas não estava na Câmara para gravar entrevista. Segundo os vereadores de oposição, no início do mandato, o atual prefeito se comprometeu a pagar uma dívida antiga de 27 milhões de reais de precatórios, mas até agora nenhuma parcela foi quitada. Além disso, o Poder Executivo está deixando mais 16 milhões de reais de prejuízos ao município. Valor alto para uma cidade com orçamento anual de 90 milhões de reais. E o mais grave, de acordo com a oposição, é a situação dos contratos assinados. Um dos exemplos é da empresa Luma, ligada a Leão Leão, que presta coleta de lixo. Segundo Adriano Vermelho, falta transparência. Uma das causas do contrato é que ela teria que ter colocado uma balança aqui no município e pesar cada caminhão, porque ela recebe por tonelada de lixo que ela leva embora, que ela leva para Guatapará. E nunca pesou, não tem essa balança no município. Desde quando essa empresa está encerrando, há mais de um ano, nunca pôs a balança aqui. Então, quem garante para nós como está sendo feito esse pagamento? A sessão que vai analisar a proposta do Poder Executivo está marcada para o dia 4 de dezembro, última reunião antes do recesso parlamentar. Para Denis Bomba, a presença da população é fundamental no plenário. Até mesmo para contemplar, acompanhar e ver quem é o vereador realmente que tem responsabilidade com o município e o vereador que tem responsabilidade com a bandeira partidária ou com uma sigla política. Para o projeto do prefeito ser rejeitado, é necessário pelo menos os votos de 4 dos 9 vereadores. Para esta advogada e representante do movimento Panelaço, situações como essa demonstram principalmente a falta de responsabilidade dos governantes. Fica demonstrado ainda a ineficiência e a negligência do prefeito na execução do dinheiro público, que demonstra também que ele não teve respeito, seja com o dinheiro público, seja com o trato do dinheiro público nas necessidades da população. Rodolfo Costa, de Serrana, para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que o projeto do Executivo enviado à Câmara tem como objetivo priorizar os serviços essenciais e de natureza contínua. O parcelamento visa o atendimento de todos, sem prejudicar fornecedores, o próximo mandato e principalmente os munícipes, sem transferência da responsabilidade. A repórter Ximene Osório traz mais informações ao vivo sobre esse assunto. Ximene. Quem faz uma análise sobre os aspectos legais dessa dívida é o advogado Jorge Sanches. Boa tarde. Esse parcelamento da dívida é compatível com a lei de responsabilidade fiscal? Em absoluto. A lei orçamentária, o orçamento do município deve respeitar a lei de diretrizes orçamentárias, a lei de responsabilidade fiscal e o plano plurianual. Obviamente, a lei de responsabilidade fiscal, ela impede esse parcelamento e essa dívida, esse acúmulo de dívidas. Portanto, está ilegal essa situação da Prefeitura Municipal de Serrana.
o prefeito deve ser responsabilizado por isso. O prefeito pode ser enquadrado na lei de improbidade administrativa, mesmo se o parcelamento for autorizado? Sem dúvida. Aliás, eu recomendo que a Câmara não autorize, porque ela estaria sendo conivente com um plano de parcelamento equivocado que fere a lei de responsabilidade fiscal, sendo passível de crime de responsabilidade por improbidade administrativa, sendo passível por sanções penais, administrativas e, eventualmente, sanções de inelegibilidade por conta de contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Mais do que isso, ele pode responder e deve responder na Justiça pelos seus bens pessoais. Quais as penalidades impostas pela legislação a quem deixa a prefeitura endividada? Nesse caso, em cerca de mais de 16 milhões de reais. São várias. Como eu disse, a questão da improbidade administrativa e da responsabilização penal por essa situação que já se arrastava. A princípio ele deveria estar honrando os precatórios da administração anterior, não o fez e mais do que isso, acumulou. Então as sanções serão gravíssimas ao prefeito e mais do que isso, também a sociedade, a população. Por quê? Porque com essa situação fica proibido e impedido de receber verbas do governo estadual e da União. Então assim, trava-se toda a administração pública do município. Caso seja parcelada, qual a responsabilidade do próximo governante em pagar a dívida, já que ele pode começar a gestão com caixa no vermelho? A lei orçamentária, ela deve prever os parcelamentos e deve ser honrada. Então, na verdade, o próximo prefeito assumirá a responsabilidade de tentar equacionar essas dívidas e assumir o pagamento dessas dívidas, sem prejuízo, como eu disse, de responsabilização do atual, que deve responder, inclusive, por crime de responsabilidade com os bens pessoais. Como nós vimos na reportagem, há uma dívida de 27 milhões de reais e agora 16 milhões. A situação fica ainda mais agravante, doutor? Não tenha dúvida. Prova-se que a administração foi catastrófica do ponto de vista do trabalho de investimento e de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Foi péssima a administração no sentido de que uma prefeitura que tem recursos, recebe um orçamento razoável e não soube administrar esse orçamento, cortando gastos e diminuindo despesas e investindo efetivamente só no necessário. Obrigado pela sua participação no Jornal da Clube.